Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos, tudo pronto? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Eu vou fazer o programa assim, meio assim, numa boa, tranquilo. Já estamos numa nova estação, já estamos no inverno. E outra coisa que eu quero falar para vocês, eu tomei a vacina. Sexta-feira, a vacina contra a Covid-19 foi a AstraZeneca. Não nego aos amigos do Hora Geral que eu tive uma pequena reação no dia seguinte, mas tudo sob controle, né? Que nós possamos a cada dia agradecer a Deus e ter um número maior de pessoas vacinadas para que a gente combata o mais rápido possível essa pandemia, a Covid-19. Lá em Nova York, esse final de semana, por exemplo, no Madison Square Garden, teve um show, 15 mil pessoas, a maioria já foi praticamente vacinada, né? Inclusive foi o show do Foo Fighters. O que significa? Significa que em alguns países a normalidade já está acontecendo, né? Mas, mesmo assim, né? Como você viu aqui no Conexão Geral, nosso amigo Henrique Durans falando que em algumas cidades dos Estados Unidos também não é obrigatória a máscara, eu acho que a gente ainda tem que ter uma cautela. Por mais que tenha um número relativo de pessoas vacinadas, e o próprio presidente dos Estados Unidos, o Biden, quer, né, pelo menos pretende, né, que a maioria dos americanos no dia 4 de julho já esteja vacinado, ele não vai conseguir, mas algumas cidades dos Estados Unidos já não é obrigatório o uso da máscara. Mesmo assim, eu sou prevenido. Tomou vacina, né? Já tomou a segunda dose? Mas continue com a máscara, continue com álcool em gel, lavando as mãos e evitando aglomeração, tá certo? Todo cuidado é pouco, porque a gente ainda registra aí tem registro no mundo, né, de grande número de pessoas que ainda são infectadas e também um número de pessoas que vêm a óbito por causa da Covid-19. No programa de hoje, daqui a pouco tem o Celso Vernizzi, o Homem do Tempo, vai dar a previsão nessa nova estação. Segundo bloco, vou tentar o contato com meu amigo Renato Martins, ele é presidente do Simpolsan. Você sabe o que é Simpolsan? Não? Vai saber no segundo bloco, tá certo? Entre muitas notícias a partir de agora no Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, o Fábio já coloca imagens. Nós tivemos um domingo tumultuado. Douglas, por quê? Por causa da travessia de Balsas? É exatamente o que você está vendo na tela, amigos. O tempo de espera na travessia de Balsas deve aumentar. Por quê, hein? Após um acidente causado por um navio que colidiu com um atracadouro da balsa Santos Guarujá no dia de ontem, a manhã desta segunda-feira foi de muito transtorno. De acordo com o Departamento Hidroviário de São Paulo, a espera passou dos 50 minutos. No acidente, o navio atingiu duas balsas paradas para manutenção e destruiu o pier destinado ao embarque de ciclistas e pedestres, além de um atracadouro de veículos. Com isso, a espera pela travessia deve aumentar nos próximos dias. A empresa Hamburg Sud, ou seja, responsável pelo navio envolvido no acidente deste domingo, afirma que está colaborando com as autoridades para maiores investigações sobre o caso, né? Você viu esse vídeo, é um vídeo que viralizou, eu estou apenas resgatando o vídeo para mostrar aos nossos amigos do Hora Geral. Agora, uma outra coisa, e isso meu amigo Herbert Passos Filho sempre comenta e comentou semana passada, que nós deixamos tudo acontecer para depois ver o que fazer. É o caso do incêndio da Ultracargo, que foi o segundo maior do mundo, né? E depois não se preocupa mais com segurança. É o que aconteceu na Boate Kiss, aí depois começaram a cobrar o AVCB. É o caso dessa travessia de Santos Guarujá, que já é um caos, sem incidente, e agora vai ser um caos. Por quê? Porque o navio acabou destruindo, né, parte de duas embarcações que estavam em reformas. E você acabou de ver, além do atracadouro, né? Quem é que sofre? Quem mora no Guarujá e trabalha em Santos. Quem mora em Santos trabalha no Guarujá e vice-versa, porque essa é a única travessia. Em pleno século XXI, desde a década de 70 do século passado, se falava da travessia, mas isso não sai do papel. Cadê as autoridades, hein?
Cadê as autoridades? Deveriam sentar na mesa. Um representante do governo federal, do governo do estado, né? E também dos municípios. E aí eu conclamo o Condesb. E é claro, o representante do SPA, que é o Santos Port Authority, para discutir o mais rápido possível a viabilidade dessa ligação. Sabe que eu fico doido? Daqui a pouco começam a falar da ligação seca ou da ponte, porque chega a eleição. Passa a eleição, aí todo mundo cai no esquecimento. Eu não quero acreditar que ainda existem pessoas que se utilizam do discurso para tentar ganhar espaço e esquecer das demandas importantes da nossa região. Eu não quero acreditar que existem pessoas assim. Bom, Fábio, coloca o vídeo que também viralizou no dia de hoje. Aí você fala, Douglas, você viu? O carro caiu lá no canal do estuário, esse carro vermelho, é verdade. Só que, meu amigo, sabe quando foi isso? Foi em 2016. É isso mesmo. Um vídeo de um carro vermelho que caiu da balsa tem circulado nas redes sociais. A notícia está rondando pela web, como se fosse neste final de semana, aproveitando o que aconteceu com o navio da Hamburg Süd, né? Mas, na verdade, o fato ocorreu em 2016. No carro estava um motorista de 69 anos e um cachorro. Profissionais da praticagem conseguiram socorrer ambos e ninguém ficou ferido. Lembrando, mais uma vez, que esse fato ocorreu em 27 de março de 2016. 2016. Tá vendo da fake news? Se lembra daquela moça Fabiana de Jesus, que foi também confundida no Morrinhos, que falaram que é ela que sequestrava crianças? Falaram, é ela, não sei o que. Saiu nas redes sociais, lincharam, ela veio a óbito. Isso acho que foi em 2013, se não me engano. Não tenho ideia do ano, não me lembro. Mas depois foram ver, não era ela. Fake news não se deve praticar, amigos. Eu recebi tanto desse vídeo, a produção também está fazendo sinal, a gente foi checar e viu que não é desse ano. Ó. Daqui do canal do estuário, vamos até Cubatão. Caminhoneiros fizeram uma manifestação hoje lá no Paço Municipal, ou seja, na Prefeitura de Cubatão. O Fábio está colocando imagens, olha lá. Ô Douglas, o que os caminhoneiros foram fazer, hein? Sabe o que eles foram fazer? Eles foram questionar, né, a proibição para estacionar em áreas que antes eram permitidas. Exatamente. Agora por quê, hein, Douglas? Não sei. Se podia antes, por que não pode agora? O Hora Geral entrou em contato com o vice-prefeito de Cubatão, o Ivan Delbrando. Ô, vice-prefeito, eu gostaria que o senhor explicasse para a população e para os caminhoneiros, né, de Cubatão como é que foi esse encontro e o que ficou resolvido. Ivan, é com você. Olá, meu amigo Douglas Gonçalves. Um abraço para todos os seus telespectadores aí do programa Hora Geral. Só informando aí que acabamos de participar de uma reunião junto com o prefeito Ademário, com os seus vereadores aqui, juntamente com o sindicato, né, dos caminhoneiros aqui também da Baixada, com uma comissão de caminhoneiros, com a sua advogada, no gabinete do prefeito, onde foi iniciado as tratativas, né, o início de um diálogo aqui, para tentar resolver a demanda, né, que os caminhoneiros colocaram, que é a questão do estacionamento, da criação de bolsões, né, para que acolham esses caminhoneiros aqui da cidade. E é óbvio que não existe como, né, sempre ter uma atenção nas negociações, mas tudo se resolve com um bom diálogo aí, onde o prefeito começou, né, a fazer as tratativas aí com os caminhoneiros. E estamos acompanhando, amigo Douglas, aí para deixar vocês informados, achando sempre a melhor saída, né, para tanto ajudar os caminhoneiros aí também e manter, né, um padrão aqui na cidade, porque sabemos aí também, são muitas denúncias, isso já foi elencado, existem 2 leis aqui municipais, onde essas leis falam do trânsito, do transporte, né, de veículos pesados na cidade, veículos com transporte inflamáveis também, é proibido. Então está se achando um meio termo para que se chegue a um denominador aí e fique bom para ambas as partes. Valeu, Douglas? Um abraço aí, isso é só um informativo aí do que está sendo tratado aqui na cidade, do respeito que temos aí com os caminhoneiros e da preocupação em manter um bom relacionamento e uma linha de diálogo e buscar a devida solução para esse problema. Um abraço a todos aí e até a próxima, Douglas.
Obrigado, Ivan Edelbrando, vice-prefeito de Cubatão. Eu quero primeiro agradecer a produção, né, que rapidamente entrou em contato com o vice-prefeito e ele nos mandou aí um vídeo explicando e demonstrando que está havendo um diálogo que eu julgo importante. Como o Ivan falou, se tem uma lei que proíbe, por que permitiu? Então os caminhoneiros têm que entender e, ao mesmo tempo, a prefeitura tem que dar uma alternativa. Gente, tem duas coisas que eu não gosto, é oportunismo e falta de palavra. Não estou acusando ninguém. Se a carapuça se viu, o problema é de quem aceitou. Mas nós estamos num momento de tanta gente falando, um monte de, como é que a gente fala? Tanta groselha, né? Para falar popularmente, a gente tem que checar tudo. Eu agora há pouco mostrei a condição da travessia de Balsas. Isso é um problema recorrente. E ainda tem liderança política que posta que nós precisamos de uma travessia segura e responsável. Cara pálida, desde quando que esse problema está instalado aqui na nossa região? Basta um incidente para que as autoridades acordem, né? E outra, o porto ele é importante e ele envolve principalmente 3 cidades, Cubatão, Guarujá e Santos, sentar à mesa e resolver o problema dos caminhoneiros, como houve lá atrás, né? Com relação ao estacionamento dos caminhões que tem em Cubatão, né? Tudo isso tem que sentar à mesa e discutir. É através do diálogo que vai se resolver, tá certo? Bom, meus amigos, já estamos numa nova estação. E o que significa? Eu vou até mudar de câmera, vou até para essa câmera aqui, ó. Significa que as baixas temperaturas também vão chegar com essa nova estação. Será que muda alguma coisa? Olá, meu amigo Celso Vernizzi. Olá, Douglas. Olá, amigas, amigos do Hora Geral. Chegou o inverno. Continuou o frio que estava fazendo e a umidade também. Chuvas podem acontecer durante a noite e a madrugada no litoral por causa das áreas de instabilidades que estão vindo do Paraná, alimentadas ainda pelo vento que sopra do norte do país. O contraste dá a instabilidade que pode acontecer ainda mais forte em alguns momentos da noite e da madrugada. Depois, períodos de melhoria no decorrer da terça-feira, mas ainda muitas nuvens e muita variação nas condições do tempo em todo o litoral. Pode chover em alguns momentos, em outros sol, temperaturas em elevação até os 22 graus e a situação melhora a partir da quarta-feira. E vamos ter aí frio durante as noites e madrugadas. O inverno chegou aos 32 minutos desta segunda-feira, no começo da madrugada, e promete ainda frio nos próximos dias. Grande abraço, Douglas. Tchau. Tchau, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Olha, você já participou do WhatsApp do Hora Geral? Já mandou alguma dúvida? Participou de promoção? Quer fazer uma denúncia? Quer mandar a foto de algum aniversariante? Fique à vontade. Utilize o WhatsApp do Hora Geral. Ele foi feito para você. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu vou... Já está tudo certo, produção? A gente tem que... Sabe por que eu pergunto às vezes para a produção se está tudo certo? Porque a gente depende de conexão, né? Nossas entrevistas, às vezes, são feitas, como vai ser no próximo bloco, através da internet. Então, tem que ver a conexão, tem que ligar para o nosso entrevistado. Ou seja, é o bastidor do Hora Geral. Você pensa que eu conseguiria fazer tudo sozinho? Mas de jeito nenhum, né? É o bastidor. Tem aqui, tem o Fábio, né? Tem o Douglinhas, tem a Karina, tem a Verônica, tem a Edione, tem o meu xará, o Douglas, né? Também tem um xará que deu o Douglas, tem o Rodrigo, né? Tem um monte de gente que fica atrás, que está atrás dos bastidores, né? Mas está atuando para que o Hora Geral possa ser levado até você. Por exemplo, eu vou chamar o intervalo agora, tem uma pessoa que vai cortar a imagem e chamar o intervalo, que é o meu amigo Fábio. Fala o seguinte, rápido intervalo comercial, na sequência vamos conversar com o Renato Martins, ele é o presidente do Simpolsan. Sabe o que é Simpolsan? Você vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria.
Ribeira, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral e eu tinha falado desde a abertura do Hora Geral que você ia conhecer o Renato Martins. O Renato Martins, ele é o presidente do Simpolsan e você vai conhecer um pouco mais as atividades do Simpolsan, o que significa Simpolsan, qual a atuação do Simpolsan, o que o Simpolsan tem a ver com a comunidade da Baixada Santista e também do Vale do Ribeira, mas você vai saber a partir de agora. Meu amigo Renato, tudo bem com você, Renato? Tudo bem, Douglas? Bom, tudo ótimo. Renato Martins, eu sempre acabo esquecendo, que eu sempre trato você como Renato, esqueço o sobrenome. Meu amigo Renato Martins, tudo bem, Renato? Tudo bem. Obrigado, Renato, Douglas, pela oportunidade. Obrigado você. Renato, essa oportunidade, na realidade, é mais uma prestação, uma utilidade pública junto aos nossos amigos do Hora Geral, aqueles que estão acompanhando em casa, na TV, aqueles que estão nas redes sociais. Renato, o que significa Simpolsan? Simpolsan é o resumo, né, do sindicato. Sindicato dos Policiais Civis da Baixada Santista, Litoral Sul e região do Vale do Ribeira. A gente reduz a expressão para Simpolsan. Sindicato da Polícia de Santos. É mais ou menos assim que ele é conhecido. A gente sabe que a polícia militar é a polícia ostensiva, é a polícia civil, é a investigativa, né? Essa abrangência do Vale do Ribeira e da Baixada do Simpolsan, é possível dar atenção pela quantidade de policiais civis que atuam nessa região? O sindicato consegue, sim, dar essa assistência. Aliás, a existência do sindicato, a sua criação há 31 anos atrás, era justamente da dificuldade dos sindicatos sediados na capital em dar atenção para nós, policiais aqui da Baixada. Por isso, há 31 anos atrás, foi criado o sindicato para atender a nossa região aqui, que vai de Bertioga até a divisa com o estado do Paraná. Renato, e conseguimos, com algumas dificuldades, mas a gente hoje já consegue atender todas as demandas dos nossos colegas policiais aqui da Baixada. Ótimo. Renato, o que eu vejo hoje dos sindicatos, e alguns dizem até que se tornaram enfraquecidos por causa da reforma trabalhista, mas eu vejo o sindicato como aquele que representa uma categoria e, ao mesmo tempo, se representa uma categoria, né, é uma forma de defender a população. Por quê? Por exemplo, se o policial civil, como você é presidente do Simpolsan, se ele tem problemas de condições de trabalho, por exemplo, ele não vai conseguir atender direito à população e, por consequência, ele, como profissional, como servidor, também vai encontrar dificuldades. É aí que entra o Simpolsan, por exemplo? Exato. Bom, a reforma trabalhista não nos atingiu porque nós não somos regidos pela CLT, nós somos estatutários, né? É verdade. O que vai nos atingir será a reforma administrativa. Então, o sindicato é exatamente isso, é a voz do trabalhador. Só que no caso do servidor público, é a voz também da sociedade. Quando o sindicato exerce uma denúncia, quando o sindicato pleiteia melhorias em condições de trabalho, enfim, quando o sindicato aponta as falhas na consecução do serviço, ele está, na verdade, defendendo os interesses da sociedade, porque o objetivo final do serviço público é a prestação de serviço à sociedade. E nós, como sindicatos que atuamos na administração pública, nós não vamos apenas lutar por privilégios da categoria. Na verdade, a gente, em grande parte, a nossa luta se pauta pela qualidade do serviço que nós temos e desejamos prestar à sociedade. Por exemplo, desde quando que vocês estão, não digo com uma bandeira, mas desde quando que vocês estão cobrando o governo do Estado no quesito reforma do Palácio da Polícia, que fica na Avenida São Francisco, no centro de Santos? A demanda é antiga, mas foi a partir de 2015 que o então Márcio Pino, que era o presidente do sindicato das últimas duas gestões, assumiu o compromisso de efetivamente brigar, lutar para que esse quadro vergonhoso fosse alterado. E se você lembrar, em 2015, foi marcado com uma manifestação, uma caminhada, já para
chamar a atenção para a situação do prédio, e o início da caminhada se deu lá na entrada da cidade, de frente ao IML de Santos, que já naquela época, em 2015, já estava interditado, apresentando problemas estruturais, de infiltração. Então, a caminhada foi para chamar a atenção já da situação, da precariedade dos prédios da Polícia Civil aqui na região do DI Inter-6. E a caminhada foi do IML até o prédio da Palácio da Polícia, onde foi o marco, foi do sindicato, no sentido de reiterar a necessidade do Estado tomar algum tipo de providência. Então, começou em 2015. Sim. Diante da omissão do Estado, não houve outra alternativa senão judicializar. E aí, o processo de obrigação de fazer para que o Estado adotasse as providências, que se arrastou durante esses 6 anos, e aí culminou com a quase possibilidade de interdição. Quer dizer, você acabou praticamente respondendo em parte o que eu ia te perguntar. Qual a situação hoje do IML e do Palácio da Polícia? Bom, o Palácio da Polícia, o Estado conseguiu reverter a interdição, mas com um compromisso de iniciar a licitação e a contratação da empresa que virá fazer a reforma. A incompetência da administração local já ficou clara porque os 2 editais foram impugnados, foram anulados por falhas do edital de licitação. Um foi no dia 10 de março, foi anulado no dia 8 de abril, e o outro, no dia 5 de maio, foi impugnado junto ao Tribunal de Contas, e na sexta-feira, dia 17, foi anulado novamente. Ou seja, até agora já são 3 meses que a administração teve a capacidade sequer de publicar um edital em condições de receber proposta de empresas interessadas. Então, o prédio está do jeito que se encontrava, esfarelando e trazendo insegurança à população. A insegurança ficou clara no início de maio, quando o princípio de curto-circuito obrigou a administração a transferir abruptamente o plantão da CPJ lá para o 3º Distrito Policial de Santos, na Ponta da Praia. Hoje a população à noite tem que se deslocar até a Ponta da Praia, no caso de uma ocorrência de flagrante, ela tem que ir lá para a Ponta da Praia. Foi levada às pressas, sem nenhum planejamento, Sim, sem nenhum compromisso de atender bem a população. O IML é reflexo de toda a falta de estrutura da Polícia Civil na região. Faltam funcionários e os prédios, como as delegacias, estão sucateados, precarizados, sem condições de fazer um atendimento com dignidade e eficiente. O de Santos está justamente fechado porque tem infiltração, está com a estrutura comprometida e porque faltam funcionários. Funcionários se aposentaram e não tiveram as suas contratações repostas. O nosso déficit hoje da Polícia Civil, de 14 mil policiais em média, alcança também a Polícia Científica. E o IML não é diferente. Para você ter uma ideia, Douglas, a seccional de registro, lá no Vale do Ribeira, só tem um médico legista atendendo todo o Vale do Ribeira. Um único médico legista atende o Vale do Ribeira. E a situação da região da Baixada Santista e Litoral Sul, de Itariri até Bertioga, só existe um posto médico legal de Praia Grande. Qualquer exame de corpo de delito hoje tem que ser feito lá em Praia Grande. Ou seja, numa situação que hoje é muito comum e que o Estado insiste em dizer que está preocupado e que prioriza, os casos de violência doméstica e de feminicídio que vitimam as mulheres. Uma mulher agredida lá em Itariri, ela pega, depois do registro do boletim de ocorrência, ela pega uma requisição de corpo de delito e se desloca por meios próprios até Praia Grande. Isso acontece em toda a região. Cubatão, Mongaguá, Peruíbe, só Praia Grande, que não foi edificado para atender essa demanda, diga-se de passagem. Agora, Renato, uma outra dúvida que eu tenho, o que eu penso assim? Você está dando praticamente um raio-x de algo que a gente até sabia, do IML nem tanto, mas a gente sempre observou as péssimas condições das delegacias, que não tem 5, não tem 10, não tem 15, não tem 20 anos. Eu me lembro, por exemplo, de delegacias que muitos delegados ou até escrivãos eram obrigados a levar até sulfite ou máquina, ou carbono, óbvio que não se usa mais, como um material de trabalho.
Nesse caso, como melhorar essa condição? Porque tem a ver diretamente com a área da segurança. Vocês cobram do governo do Estado? Nós teremos que pedir para que os nossos representantes da Assembleia, que nós temos 5 deputados, que eles façam uma visita e tentem reivindicar junto ao governo do Estado melhores condições, porque você fala de 2 regiões que eu julgo importantíssimas, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Douglas, o sindicato, nenhum pleito tem sido acolhido. Todos os pleitos têm sido judicializados. Nós recentemente tivemos um embate com relação aos coletes balísticos que estavam vencidos. O sindicato fez manifestação, o sindicato cobrou, mas só depois de judicializar foi que nós conseguimos que o Estado se sensibilizasse e começasse a fazer a troca, que ainda está em andamento, mas prestes a se concluir. Nós temos praticamente todos os policiais com coletes balísticos vencidos. Renato, eu quero agradecer sua participação. Nós somos, como diria o meu grande amigo Chico Lascala, nós somos aí limitados pelo tempo, né? E já chegamos ao final de dessa edição do Hora Geral. Eu vou convocá-lo mais vezes e vou querer, depois vou pedir para que a nossa produção entre em contato com você, para que você me dê o contato do Márcio Pinho, da FEIPOL. Eu quero entrevistá-lo também para ver qual a realidade em outros estados também, para que a gente possa não só mostrar para a população a realidade, e esse é o jornalismo que eu quero praticar, e cobrar das nossas autoridades e dos nossos representantes. No meu entendimento, é assim que a gente faz um jornalismo imparcial. Renato, obrigado pela sua participação, viu? Um abraço para você. Douglas, eu que agradeço e, de fato, a mudança começou a acontecer desde o início da gestão do Márcio Pinho à frente do Simpolsan. Hoje, à frente da federação, nós nos sentimos muito mais fortalecidos e capacitados a fazer uma cobrança que atenda, de fato, aos anseios da sociedade. Eu agradeço essa oportunidade e peço que repercuta para que a sociedade comece a assumir a sua responsabilidade. Perfeito. Obrigado, Renato. Bom, amigos, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Você pode conhecer o Renato Martins, ele é presidente do Simpolsan, Sindicato dos Policiais Civis, que pega a Baixada Santista, as 9 cidades, também o Vale do Ribeira. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Lógico, amanhã tem muito mais para você. Um abraço assim, ó, um abraço forte para você nesse inverno gostoso, né? Como a temperatura cai, dá vontade de ficar abraçado um bom tempo, né? Tchau, tchau, pessoal. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.